um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de no máximo 2 pontos percentuais, 0,02. E aí o instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, como está aí na tabela. Sobre o tema, objeto da encomenda irá usar que tiver o erro menor que o pedido. E aí ele fala aí, né? Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Aí deu a tabelinha com a pesquisa 1, tal, os valores aí de cada letra. E aí ele fala que o erro pode ser expresso por... Aí deu a fórmula. Deu a fórmula aí pra gente. E aí ele fala o que cada um, né, representa, né? Ele deu aí o θ, o n, tal, e aí ele fala qual pesquisa deverá ser utilizada. Ou seja, ele quer a pesquisa com o menor erro possível, tá? Então você vai usar essa fórmula, tá? Vai usar essa fórmula e vai descobrir qual das 5 pesquisas vai ter o menor erro, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa fórmula. Então vou pegar aqui, por exemplo, o erro 1, que seria referente à pesquisa 1, tá? Então essa primeira eu vou fazer bem devagar para vocês entenderem o padrão. Depois a gente replica nos outros, né? A gente não precisa fazer todas as contas. Vocês vão ver aqui, ó. Menor que 1,96. Aí aqui tem... já vou trocar os valores, tá? O de cima aqui é 0,5. E o denominador, 42. Já deu a raiz aqui, né? Tá vendo que é uma questão que ele nem precisava te dar essa raiz de n, né? Se ele te desse só o n, você ainda teria que calcular a raiz. Então ele já te poupou um pouco de tempo também, né? Então quando você olha esse E1, o que você teria que fazer, né? Pegar o 0,5, dividir aí pelo 42, ver quanto é que dá e multiplicar por 1,96 e depois comparar cada um dos valores aí. Quando você pega o erro da pesquisa 2, você vai fazer o mesmo esquema, 1,96 vezes o número de cima aí, ó, que é o 0,4, e o de baixo, que é 28. Multiplicar, dividir e tal. Mas olha só o que está acontecendo, né? Você vai ver aqui, por exemplo, 1,96, ele vai aparecer em todas, né? Tanto na pesquisa 1, pesquisa 2, pesquisa 3, pesquisa 4, vai aparecer em todas. Então é uma coisa que você pode ignorar para as suas contas. Por quê? Porque ele só quer saber qual que vai ter o menor valor. E se todos você vai multiplicar por 1,96, você não precisa multiplicar por 1,96, porque como está multiplicando em todos, não vai fazer diferença no resultado. Então, o que você pode fazer para poupar o seu tempo? O Enem é uma prova longa. Então, se você ganha tempo ali nas contas, é maravilhoso. Então, você vai focar somente na parte que vai ser diferente. Então, foca, né, nesse caso aqui, no E1, né, no erro daí o erro da pesquisa 1, foca somente no 0,5 dividido por 42. No erro 2, foca somente no 0,4 dividido por 28. No erro 3, foca somente aqui, ó, no 0,3 dividido por 24. Vocês vão ver também que eu não vou precisar fazer todas as contas, ó. O erro 4 foca somente, ó, no 0,2 dividido por 21. E no erro 5, foca aí somente 0,1 dividido por 8. Certo? E aí agora, eu não preciso também fazer todas as contas, porque eu quero comparar. Se eu quero comparar, eu vou ver entre eles aí o que é mais jogo, né? Por exemplo, ó, se eu olho o erro 4 e o erro 5. O erro 5 eu poderia multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então teria aí 0,2 sobre 16, certo? E aí eu posso comparar o 5 com o 4. Tá? Aqui, ó, para quem
Não entendeu? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Porque aqui o numerador ficou igual. Com um dos números iguais, ou de cima ou de baixo, eu consigo comparar mais fácil. Com os dois números diferentes, ferrou, né? Eu não tenho nenhum padrão. Mas aqui, como o numerador, eles são iguais nos dois, né? É só olhar o denominador. Então, o denominador que for maior, ele vai ter um erro menor, porque eu estou dividindo por um número maior. Então, quanto maior for o denominador, menor vai ser o meu número, tá certo? Que eu estou fazendo uma divisão. Então, aqui eu já consigo ver que esse é 5, ele vai ser maior que o erro 4. Porque como 16 é menor que 21, então o erro 5 vai dar um número maior, tá? Vamos lá. Então, já eliminei o erro 5, tá? Vou fazer o que agora? Vamos pegar esse E2 e também vou multiplicar por 2 e comparar com esse erro 2 aqui, que os dois, um é o dobro do outro, né? O numerador. Então, aqui, ó, se eu multiplico aqui por 2, isso aqui vai dar 0,4 e aqui 42, certo? Então, aqui, se eu comparo o E4 com o E2, 0,4 em cima e 0,4 em cima. Mesmo numerador. Então, aquele que tiver o maior denominador, vai me dar um erro menor. Então, aqui, como o E2 ele tem um denominador menor do que 42, eu vou eliminar esse erro 2. Porque aqui vai dar um número maior. Tá? Deu para entender? Se eu estou pegando um número, o mesmo número, e divido por um número maior, o resultado vai ser menor, tá? É isso que eu estou fazendo. Agora, repara, o E4 e o E1, né, os dois erros, né, o erro 1 e o erro 4, eles têm o mesmo denominador. Né? Então, se eu olhar agora o numerador, que é o de cima, esse erro 1 ele é maior. Então, com certeza, esse erro vai ser maior do que o erro 4. Então, sem fazer muita conta, né, só utilizando um pouco de pensamento, as minhas alternativas ficaram entre o erro 3 e o erro 4. Né? Então, o que eu posso fazer agora? Posso ou fazer a multiplicação, a divisão, né, entre eles e ver qual que vai ser o correto, tá? Ou tentar, né, fazer um MMC, igualar ali os denominadores para ver qual que vai ser aí o que tem o menor erro, tá? Então aqui basta eu dividir agora esses dois. O que eu posso fazer também, ó? Olha só o que dá para fazer. Posso tentar dividir essa fração aqui por 3, vai dar 0,1 e vai dar 8, certo? Para você ter uma ideia. E quando eu divido isso aqui por 4, vai dar 0,1 em cima, certo? Estou dividindo por 4. E aqui vai dar 10 e alguma coisa, né? Quando eu divido 42 por 4. Vai dar 10,5? 10,5, não é isso? Por 4 vai dar 20, é isso daí, né? Então aqui a gente tem, ó, boa, numerador igual. O que eu faço aqui com o denominador? Vou olhar o denominador. Como 10,5 é maior, então esse erro 4 vai dar um número menor. Então aqui a gente cancela o erro 3, tá certo? Então foi aí um pouco de... Se você ficar, digamos aí, confortável em fazer essas divisões, tudo bem, né? Você pode fazer essas divisões aí com número decimal, não tem problema nenhum, né? Até um pouco mais direto. Mas eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade aí em fazer divisões com números decimais. Então, às vezes, você simplificando e analisando ali o numerador, o denominador, você consegue fazer, às vezes, até mais rápido, sem precisar fazer a conta. Tá bom? Então, foi o erro 4, ou seja, da pesquisa 4, letra D de dado. Tá?